pedir um pouco de silêncio para começar o vídeo. Bom, sou professor de artes, né? Estou explicando sobre a idade da pré-história, onde os homens viviam nas cavernas. Olha como os homens eram, pintando nas cavernas. Veremos que o período paleolítico, né, um dos períodos que mais se estenderam, os homens das cavernas pintavam com objetos como carvão, sangue de animais, né? Existia o período paleolítico inferior, onde prevalecia a caça dos animais, né? E esses animais eram retratados de forma bem natural, mostrando bastante os detalhes dos animais registrados, que tinham um caráter mágico. As pinturas eram feitas para assegurar a garantia da caça, mas tinha também uma finalidade mágica de rituais, porque muitas delas eram feitas em lugares bem distantes, onde era um difícil acesso. Temos no Brasil as pinturas da Serra da Capivara, né? Uma das mais famosas fica no Piauí, onde mostra o homem, a relação dele, como ele é estilizado. Nós temos também depois esculturas das mulheres, são bem gordinhas, mostrando a questão da fartura, fertilidade. Essas estatuetas tinham um tamanho pequeno e eram carregadas, tinham um cunho ritual também, para a fertilidade do local deles, onde viviam, para ter mais fartura. Veremos também o período neolítico, que começa a agricultura. O homem que era antes nômade, agora começa a fixar-se nos locais, começa a se tornar sedentários. Nós veremos as confecções de cerâmica, algumas peças de metais, que veremos também no período da Idade do Metal. Esse é um monumento megalítico, que é chamado também de Stonehenge. Ele foi feito, nós temos aí outros modelos de como foi feito as construções antigas, né? A Idade dos Metais é uma idade que aproxima de 5.000 a 3.500 a.C. As primeiras civilizações, né, vieram na Mesopotâmia, como vocês veem aí no mapa. Virão as obras que são torres de zigurates, obras gigantescas que ficavam em volta da comunidade, onde eles faziam, que tinham caráter religioso, onde o sacerdote levava as pessoas para fazer, onde ele subia lá para fazer o culto. Essas obras também são retratadas na Bíblia, como a Torre de Babel, que significa confusão. A escrita também surgiu nos povos da Mesopotâmia, como vocês podem ver aí, escrita cuneiforme, feita num pedaço de barro. Esse daí é o portal de Star, muito famoso também, tem esculturas em baixo relevo, como vocês podem ver, figuras de animais, dragões, né, são feitos de cerâmica vitrificada, como se fosse azulejo, leões, bezerros com touros alados, né, simbolizando a força, porque era um povo que vivia sempre em guerra. Não sei como ainda sobreviveu muitas coisas deles, como os zigurates e algumas dessas esculturas em baixo relevo. Como vocês podem ver, eram grandes arqueiros, grandes guerreiros, esse povo, que é o povo do Iraque hoje, né? Mostra também relatos de caçadas. E as esculturas tinham basalto, vários tipos de esculturas, mas bem simples, né? São esculturas sumérias. Esses povos conseguiram também ter adorações sobre a mulher, como a mãe, a rainha da noite. Aí também temos o touro, que é onde veio o bezerro de ouro. Nós temos outra civilização grande, que é o Egito, que fica situado no rio Nilo, onde atravessaram depois para o Mar Vermelho e voltaram de novo para Canaã. Veremos como a obra egípcia é rica em detalhes. Templo de Luxor, né, um dos templos que sobreviveram às ruínas, mas temos bastante detalhes no caso das colunas que são retratadas na questão de vegetais locais, como lótus, essa daí é o papiro, né, coluna de papiro, e essa palmiforme, que é uma palmeira. As características gerais dos egípcios são a solidez, durabilidade, né? Vocês vão ver que são figuras bem duras, firmes, para mostrar a rigidez, a solidez, né? A impenetrabilidade deles. Nós temos também aí os obeliscos. Olha só como a religião interferiu também na nossa religião. Esses são os obeliscos. Obeliscos são essas figuras gigantes que temos depois visto na Itália, na França e até em Cáceres mesmo, com o Marco do Jauru. Era para marcar algum local. Muitas foram levadas do Egito para outros locais. O Marco do Jauru. Olha também a Torre Eiffel, representando também o obelisco. As maiores pirâmides são a de Khafre, Quéops e Mycerinos. Pode ver que as pirâmides de Gizé são as maiores. Esfinge, né? São cabeça de pessoa e corpo de leão, como era feito, né, através de um trenó ou alavancas, registradas também nos templos. A questão dos mortos dos egípcios, que era uma questão também onde a adoração ao rito religioso deles, ligado à espiritualidade e eternidade da alma. Temos Anubis, as figuras ligadas também
aos animais, que veremos também nas civilizações antigas essa valorização, o rei, né, o faraó, conhecido como faraó, a riqueza de ouro, detalhes que os egípcios trouxeram para a nossa civilização, até em termos de, que nem Luís XV, essa cadeira, os olhos pintados, né? Esse daí é um hipopótamo também trabalhado, olha como é bem trabalhado. A Nefertiti, olha a riqueza de detalhe dela, né? Bem comparado à obra grega. Mas esse daí é a lei da frontalidade, é o jeito, o estilo que era feito na época, as pinturas. Então era feito o que? Rosto de perfil, corpo de perfil, só o tórax e o olho que era frontal. As cores também tiveram uma grande predominância, que nem o homem pintado de vermelho e a mulher pintada de amarela. Veremos as relações das cores entre os egípcios. Aí ó, nós temos também a relação deles, tá vendo? O perfil, as figuras mitológicas, mágicas, as cores. O preto, né, tinha uma simbologia muito forte. O branco também, a questão da pureza. O vermelho tem um outro significado, amarelo. E aí a gente vai vendo a questão também de produtos que eram usados na natureza, minerais, e a relação que eles tinham com o sentimento. A escrita também foi surgida através dos hieróglifos, foram codificando e simplificando até nós encontrarmos depois outras leituras de imagens que vão simplificando até formarem nosso alfabeto, que conhecemos hoje. Aí são os papiros, famosos papiros, que depois foram exportados, a técnica, escultura de baixo relevo, essas já são de alto relevo. Olha só a durabilidade, a forma deles rígidas, né? Mão rígida, corpo reto das esculturas. Aí vocês vão vendo na escultura como vai modelando. Esses daí, no caso, são os escribas. Nós temos agora a civilização grega, uma das civilizações mais famosas também em termos de arte clássica. Pouco restou da arte cicládica. Ainda existem muitos mistérios. Em relação à produção artística, podemos destacar a cerâmica decorada com parâmetros geométricos linear, espiral ou curvilíneo. O destaque é a produção artística delas são os ídolos esculpidos em mármore que vão de poucos centímetros ao tamanho natural, com uma característica abstrata, onde a cabeça é um ovoide e o único relevo é o nariz. Aparecem também pequenas figuras de homens tocando lira ou flautas e mulheres segurando crianças. A arte cicládica foi desenvolvida na Idade do Bronze e é um dos 3 ramos da arte egéia, do Mar Egeu. A arte minoica. A arte minoica, ou arte da antiga Creta, desenvolveu-se cerca de 3000 a 1100 a.C. A civilização minoica teve sua vida administrativa, política, religiosa e cultural centrada nos palácios. 2 deles, Knossos e Festus, são exemplos marcantes dessa organização. Os palácios tinham projetos complexos. Cada um dispunha de um amplo pátio interno central. Verão os magníficos afrescos que adornam as paredes, que ainda tem bastante da relação com os egípcios. A cerâmica, por vezes, era um pouco mais espessa do que uma casca de ovo. A arte minoica. A arte cretense da ilha de Creta. Sua pintura mural, decorativa de harmonia e movimentos, cores vivas e vista frontal associada à arquitetura palaciana. Peças de cerâmica, pouca escultura, pequenas figuras em argila e terracota, temáticas do cotidiano, mundo animal, marítimo principalmente, religião volitiva e ritual. A arte micênica refere-se à arte de Aqueus, um povo que se estabelece na costa sudoeste da Grécia. Sua produção artística recebe diversas influências, sendo a da civilização minoica de Creta a mais evidenciada. Do Egito Antigo recebe também influências relacionadas com o culto dos mortos, nomeadamente no que diz respeito à construção de câmaras funerárias em pedra. Um dos mais relevantes achados originam das câmaras funerárias descobertas em Micenas. A pintura servia como elemento de decoração da arquitetura realizada nos painéis e nas métopas, espaços entre os enfeites do friso. Porém, destaca-se a pintura realizada nos potes de cerâmica, cuja forma de cada um dependia do uso que dele seria feito. Serviam para rituais religiosos e também para contar histórias e armazenar principalmente água, vinho e mantimentos. A decoração era feita com figuras geométricas, cenas mitológicas ou cotidianas, mas na medida em que se tornaram cada vez mais belos, transformaram-se em objetos artísticos. Inicialmente, o artista pintava em negro as silhuetas das figuras, depois fazia sulcos para gravar o contorno do corpo e por volta de 530 a.C., o artista inventou o esquema de cores, deixou as figuras na cor do vaso
e pintou o fundo de negro. O efeito conseguido foi, sobretudo, dar maior vivacidade às figuras. As esculturas eram pintadas, policromadas, né? Não era monocromada igual nós conhecemos hoje pelas esculturas brancas de mármore. Olha só a diferença nesse período aí. Os romanos também herdaram, olha só como eles faziam uma escultura de César. Pintado, parece até brega, né? Vamos falar sobre os vasos agora. Os vasos... A maior parte das pinturas que sobreviveram da Grécia encontram-se na vasta produção de vasos, decorativos ou utilitários, de várias técnicas, né? Basicamente de caráter gráfico e não propriamente pictórico, como vocês estão vendo nas figuras. Os gregos geralmente faziam vasos com propósito simplesmente utilitário. Eram usados como troféus nos jogos, com exceção às regras. No helenístico, porém, a cerâmica puramente decorativa foi largamente cultivada. Existiu o período proto-geométrico, como você viu acima, de 1050 a.C., estilo geométrico, 900 a.C., e estilo arcaico, 750. Agora, essas pinturas aí são pinturas negras e pinturas vermelhas. Pinturas negras foi considerada as pinturas onde se destacavam as ânforas, permanecendo no fundo com a cor natural de argila. Essas são as chamadas figuras negras. Após a pintura, o contorno e o interior do desenho eram riscados com uma ferramenta pontiaguda, de forma que a tinta preta fosse retirada. Pinturas vermelhas de 530 a.C. ocorreu uma revolução na cerâmica, surgindo as pinturas vermelhas. Era uma cópia do antigo padrão, mas com outro tipo de cores invertidas. No âmbito das artes cênicas, os gregos fundaram gêneros que até hoje organizam as várias modalidades do teatro contemporâneo. A tragédia e a comédia aparecem como textos em que os costumes, instituições e dilemas da existência eram discutidos através da elaboração de narrativas e personagens bastante elaborados. Tendo grande prestígio entre a população, o teatro atraía os olhares de várias pessoas que se reuniam para admirar e discutir as peças encenadas publicamente. Tão é interessante como a observação da arte grega, podemos também notar que elementos estéticos criados por este povo ainda influenciam a arte contemporânea. Movimentos como o Renascimento, o Iluminismo e o Classicismo tiveram grande preocupação em refletir a luz dos referenciais lançados pelos gregos. De tal forma, é inevitável que o legado artístico grego ainda tenha grande utilidade para se pensar o tempo presente. As cópias romanas. No fim do século IV a.C., o Império Romano havia iniciado sua expansão pelo Mediterrâneo. Impressionado pelo naturalismo e pelos detalhes das esculturas gregas, um grupo cada vez maior de romanos abastados começou a colecioná-las. Para atender à demanda, artistas gregos e romanos produziam cópias em bronze e mármore de famosas esculturas gregas. Moldes feitos com base nos originais eram usados para criar modelos em gesso que se disseminaram pelo Império Romano, onde eram replicados em mármore ou bronze. Como as cópias em mármore não possuem a mesma resistência à tensão do bronze, elas precisavam de estacas ou de suportes, que às vezes eram esculpidos na forma de troncos de árvore. A maior parte das antigas estátuas em bronze se perdeu ou foi fundida para originar novas esculturas ou armamentos bélicos. Por isso, as cópias romanas são com frequência a única evidência visual das esculturas gregas. Os restauradores às vezes faziam pequenas mudanças nas cópias romanas, pensando aprimorá-las. As esculturas do período helenístico é reconhecida até hoje como um padrão de beleza internacional. Ela representa uma das mais importantes expressões artísticas da cultura em todo o planeta. É o estágio final da tradição grega de escultura na antiguidade. Compreende o período helenístico, o intervalo entre morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., e a conquista do Egito pelos romanos, em 30 a.C. Suas características genéricas se definem pelo ecletismo, secularismo e historicismo, tomando como base a herança da escultura grega clássica e assimilando influências orientais. Entre suas contribuições originais, a tradição grega de escultura estão o desenvolvimento de novas técnicas, o aperfeiçoamento da representação da anatomia e da expressão emocional humana, a atenção dada ao homem
e em sua vida interior, suas emoções, seus problemas e anseios comuns. Resultou num estilo realista, que tendia a reforçar o drama prosaico e o movimento, e com isso aparecendo os primeiros retratos individualizados e verossemelhantes da arte ocidental. Ao mesmo tempo, ocorre uma grande ampliação da temática, com a inclusão de representações da velhice, da infância, de personagens secundários da mitologia grega e de figuras do povo em suas atividades diárias. The young man stepped into the hall of mirrors, where he discovered a reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Sometimes he saw a surreal face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass. He fell in love with the image of himself, and suddenly the picture was distorted. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. He made up the person he wanted to be and changed into a new personality. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Even the greatest stars change themselves in the looking glass.